Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal E aí já hoje. Como eu já anunciei, o tema é bem importante. Hoje o tema é sobre, continuando a letra M. Esse canal eu trago para você temas de A a Z, de tudo que você tem curiosidade de saber sobre a Bíblia, tá? Nesse canal aqui eu não falo opinião própria, eu te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. Hoje vamos dar continuidade no tema da letra M que nós estamos, e hoje vou falar sobre o mandamento esquecido. Existe um mandamento que foi esquecido? O mandamento esquecido, o mandamento que foi escrito pelo dedo de Deus. O próprio Deus desceu aqui na terra e escreveu com seu próprio dedo uma tábua de pedra. Pedra, como eu já falei em outros vídeos, significa eternidade. Ele escreveu o seu caráter, ele escreveu as suas leis, que rege todo o céu, o universo, tem que ser regido aqui na terra também. Mas infelizmente o pecado, o vírus do pecado contaminou o planeta Terra e todos nós estamos contaminados com o vírus do pecado e nós ignoramos as leis e os estatutos divinos, né? Mas entrando dentro do tema, existe um mandamento que é o mandamento esquecido. Por que esse mandamento foi esquecido? Porque a maioria das religiões não aceita esse mandamento. E por que esse mandamento é o único mandamento que foi atacado? Aqui para nós. Esse mandamento que ele foi atacado é o único mandamento dos 10 mandamentos do decálogo escrito pelo dedo de Deus, que prova que Deus é o Criador do céu e da terra, de todo o universo. E o próprio autor, o príncipe do pecado, o primogênito do pecado, que levou a raça humana a pecar, ele se denomina dono deste mundo. Então, para ele poder ter essa patente, para ele poder ter esse mérito, ele tem que esconder o verdadeiro dono. Entende? Por exemplo, essa casa aqui, vamos supor, essa casa aqui é a casa da minha esposa, nossa casa. Chega alguém aqui e quer tomar como posse dessa casa. Mas para essa pessoa tomar como posse e falar para a sociedade, falar para a comunidade que esse apartamento pertence a ele, primeiro ele precisa ocultar os donos verdadeiros. Ele precisa eliminar os donos verdadeiros para que a mentira, para que o engano dele falar que isso pertence a ele, não chegue aos verdadeiros donos, e os verdadeiros donos se revela. Então, dentro do decálogo, dentro dos 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus, Deus colocou este mandamento que prova ele como o rei, como o criador do céu e da terra e do universo. E quando o mundo caiu em pecado, e criou o buraco do pecado, que a Bíblia fala, a palavra de Deus está aberta na minha mão, fala que nossos pecados, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, faz a separação, o nosso próprio Deus se fez carne e veio a este mundo para restaurar a conexão minha, ser humano pecador, com ele, Criador. Então, Cristo, ele cria Deus em Cristo, Cristo é o próprio Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, fala que Jesus é Deus. Se você quiser comprovar na sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Em outras versões bíblicas fala, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne? Cristo Jesus, ok? Até aí, tudo bem? Então, qual mandamento é esse, Tom? Que mandamento é esse que é esquecido? Eu vou ler para você aqui o Decálogo 10 Mandamentos. Eu não costumo ler, tá? No meu canal, eu sempre dou capítulos e versículos. Mas de onde está escrito os 10 mandamentos que foi escrito pelo dedo de Deus? Que é a lei moral, não é lei mosaica, tá? Não existe lei mosaica. Essa lei é uma lei moral. Que tanto que essa lei é tão moral que a lei humana usa essa lei que foi dada por Deus para saber o que é mal. Você sabe que matar é errado, certo? Você sabe que roubar é errado. Você sabe que trair sua esposa é errado. Você sabe que mentir é errado. Você sabe... Por que você sabe disso? Porque o nosso Criador já tinha determinado essas leis.
Então, hoje, a legislação civil que tem diante da humanidade é regida por essa lei. Então, a pessoa mata, ela tem que ser presa, ela tem que ser condenada, ela tem que se isolar da sociedade, ela tem que ir por um cárcere privado para poder ficar um tempo ali, para poder voltar à sociedade como um bom cidadão. Então, essa lei foi tirada da lei escrita pelo dedo de Deus. O não matar, o não roubar. Por que o não matar está em vigor? Por que o não roubar está em vigor? E por que este mandamento foi abolido? Entende? Porque só esse mandamento foi abolido, como eu já deixei claro, porque é o único mandamento que prova Deus como o Criador do céu e da terra. Então Deus criou o mundo em 6 dias, 7º dia descansou, né? Aí veio o pecado, contaminou o mundo e Cristo veio restaurar o pecado. Começou seu ministério com 33 anos de idade. Ele começou seu ministério com 33 anos de idade ele morreu e ele também restaurou esse mandamento que foi jogado por terra pelo homem. Ele restaurou esse mandamento. Tanto que ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Já estou falando qual é o mandamento esquecido. Eu sou o Senhor do sábado. Se Cristo é o meu Senhor, se Ele é o seu Senhor, se você carrega essa patente, você fala que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você tem que guardar esse mandamento. Porque Ele falou, eu também sou o Senhor do sábado. E alguns episódios que Cristo ele faz atos que dá a entender fora do contexto, né? Não adianta fazer teologia de um verso só, não adianta tentar contextualizar, fazer teologia de um verso só, falando que Cristo falou isso, falou aquilo. Não, o que Cristo estava falando ali, ele está pegando o verdadeiro sábado do decálogo escrito pelo próprio dedo dele, colocando no verdadeiro lugar. Os judeus criou 735 leis sobre o sábado. No sábado você não podia cuspir. Então eles fizeram do sábado um fardo. O sábado nunca foi um fardo. Por isso que Cristo falou, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus ele não aboliu o sábado com essas passagens. Ele apenas estava colocando o sábado no devido lugar que ele sempre foi. O sábado foi um dia deleitoso. O sábado é um dia que não é um dia que muita gente fala, você é guardador do sábado, você não faz nada. Não, o sábado é um dia que nós tiramos esse dia para dedicar totalmente às coisas espirituais de Deus, para visitar um doente, para dar um estudo bíblico, para ensinar umas pessoas. Então, é um dia que Deus escolheu para o ser humano guardar e ter um relacionamento com ele. Mas, Tom, pode ser qualquer dia, meu sábado pode ser qualquer dia. Não, Deus ele instituiu. Embora alguns teólogos, algum cristão que estudou também vai falar assim, mas no hebraico está escrito sabate. A palavra sabate significa descanso. Sim, concordo com você, significa descanso. Só que em Êxodo capítulo 20, Deus dá o nome desse dia de descanso. E o nome que ele dá é sábado. Sábado. E se você for no livro de Lucas, lá no capítulo 23, no versículo 55 em diante, fala que as mulheres foram preparar aroma e bálsamo para colocar no corpo de Jesus após a morte e no sábado descansaram segundo o mandamento. Muitas pessoas vão falar assim, porque as mulheres judias. Só que Adão e Eva não eram judeus, não existia judaísmo, não existia denominação na época de Adão e Eva. Adão e Eva não eram judeus e Deus já tinha instituído o sábado no começo da criação. O sábado foi instituído na criação, como memorial da criação. E Cristo veio para morrer para a humanidade e ele instituiu o sábado como memorial da redenção. Tanto que, se você estudar teologia e se você for cavar a fundo, você vai ver que Cristo morreu na sexta-feira à tarde, na hora nona. Se você calcular a hora nona, vai dar por volta de 3 horas da tarde a 4 horas da tarde. E ele passou o sábado, o dia de sábado, que é contado como a criação de Deus, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, ele passou as horas sabáticas no túmulo descansando conforme o mandamento. Se ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, ele poderia ressuscitar no sábado pela manhã. Mas não. Até na sua morte, Cristo respeitou o mandamento. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, que a Bíblia nunca mencionou
Não tem uma parte na Bíblia falando que o domingo é o dia santo. Quem criou essa doutrina aí foi um monge católico naquela época, Constantino, falando que agora devemos guardar o domingo em memorial à ressurreição de Cristo, mas isso não tem base bíblica nenhuma para isso. O sábado sempre foi sábado, o sábado sempre foi o dia do Senhor e ele é um mandamento esquecido. Alguns cristãos usam Colossenses, capítulo 2, versículo 16, o livro de Colossenses no capítulo 2, versículo 16, falando que o apóstolo Paulo teve autoridade de abolir o sábado, porque lá fala assim: ninguém vos te julguei por comida, bebida, nem por sábados. Mas não adianta você fazer teologia de um verso só, pegar esse texto e falar que o Paulo está abolindo. Paulo, ele jamais, ele é discípulo de Jesus Cristo, ele foi chamado por Cristo para o ministério. Você lembra quando ele estava indo para Damasco, aí na estrada de Damasco, para ir destruir, matar cristão, e Cristo apareceu para ele, Cristo chamou ele para o ministério, e ele escreveu 14 livros da Bíblia, então ele foi chamado por Cristo. E Cristo, quando colocou aqui na terra, ele falou assim: porque eu sou o Senhor do sábado. Se Jesus falou que ele é o Senhor do sábado, quem é Paulo para abolir o mandamento escrito pelo próprio dedo de Deus? Então, meu irmão, não adianta fazer teologia de um verso só. Paulo falando isso, ninguém vos julgueis por comida, nem bebida, nem para sábado. Paulo ali está falando ali do sábado cerimonial, que as pessoas, o povo de Colosso, estava sendo idólatra, estava adorando anjos. Se você continuar lendo o contexto, a partir do versículo 16 até o versículo 18, estava fazendo adoração aos anjos. O culto deles no dia de sábado, que era como contado como se fosse feriado hoje, ele estava fazendo como culto idólatra e estava falando assim: pois o corpo é Cristo. Ele estava esquecendo a essência de Cristo. Então Paulo ele jamais ia contra o mandamento, tanto que no livro de Atos Paulo guarda os mandamentos, não porque Paulo guardou o mandamento de Saulo, porque ele ia na sinagoga como judeus. Tem uma parte lá em Atos, que eu não me recordo o texto, mas eu vou deixar escrito na descrição, que ele não estava em sinagoga nenhuma, ele estava num lugar secreto e ele guardou o sábado. Todos os cristãos primitivos, todos os cristãos servos de Deus guardou o sábado. E o próprio Jesus escreveu lá em Mateus no capítulo 5, versículo 16 e 17, não penseis que eu vim para abolir a lei de Deus, a lei que eu escrevi, os profetas. Não penseis você isso, porque até que o céu e a terra se passem, não mudará nem o i, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. E quando o céu e a terra se passou? Quando o céu e a terra vai se passar? É Apocalipse capítulo 22, quando Deus fala: eis que faço novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e eu enxugarei dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, nem luto, nem morte, nem dor. Então ainda nós temos pranto, luto, morte e dor. Então não se passou o céu. Então a lei também não passou. Os 10 mandamentos não passou. Esse é o mandamento esquecido que está em vigor. Tom, é pecado eu não guardar o sábado? É pecado você não guardar o sábado. Aí eu te respondo com outra pergunta, como Jesus sempre fazia. Isso era a forma didática de Jesus ensinar. É pecado eu não guardar o sábado? Aí eu te pergunto: é pecado matar? O que você me diz? É pecado roubar? O que você me diz? Então, dentro do mesmo mandamento que está não matar, não roubar, também está o sábado. E o próprio Tiago, o apóstolo Tiago, escrevendo no seu livro de Tiago, ele fala: aquele que guarda todo o mandamento, mas tropeça em um só, é culpado de todos eles. Entendeu? Eu não vou ser hipócrita e falar: é difícil guardar o mandamento de sábado, porque o mundo caminha, né? A parte necessária, nos falta fé. Até mesmo para mim me falta fé de guardar esse mandamento, mas jamais eu ensinarei esse mandamento errado. Eu jamais ensinarei a palavra errada para você, a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, ele é eterno, ele rege todo o universo, todo o céu, toda a criação e rege esse mundo. Então esse mandamento jamais ele foi abolido. Não adianta você fazer teologia de um verso só dentro do livro de Paulo, que Paulo escreveu para os Colossos, no Colossenses capítulo 2, versículo 16, falando que Paulo está abolindo o sábado, ou que Jesus aboliu o sábado, ou que o sábado não está em vigor. O sábado, por enquanto ainda, não estou falando para você que guardar mandamento é ponto de salvação. Você é salvo unicamente pela graça de Cristo. Cristo morreu por você de graça. Se Jesus Cristo, você é salvo. Mas, para você permanecer salvo, você precisa obedecer a Jesus. Porque está escrito em Apocalipse, no capítulo 19, fala assim, aqui no Apocalipse capítulo 12,
em versículo 19 em diante, fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o próprio Jesus, em João no capítulo 16, ele fala: aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Você não guarda mandamento para ser salvo, mas você guarda mandamento porque você já foi salvo por Cristo. Põe isso na sua cabeça. O mandamento de Deus tem que ser guardado, os 10, o decálogo, tá? Tem que ser guardado. Então Satanás ele tentou ofuscar esse mandamento porque é o único que prova como Deus criador do céu e da terra. Eu vou ler para você os 10 mandamentos que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. A única parte que Deus escreveu. Por que você acha que Deus ele teve essa atitude de descer no céu e escrever com o seu próprio dedo os 10 mandamentos? Porque é o seu caráter. Não que a Bíblia toda não tenha valor. A Bíblia toda ela tem valor, ela tem o seu valor. Mas os 10 mandamentos é o caráter de Deus, ele escreveu e deu em tábua de pedra. Pedra significa eternidade. Então os 10 mandamentos, ele rege esse mundo e os mundos não caídos. Você entende? Então o sábado está em vigor. O sábado vai estar em vigor no novo céu e na nova terra, conforme Isaías no capítulo 66 fala: eis que faço um novo céu e nova terra diante de você, estará diante de mim o seu nome e as vossas perdições, e será de uma festa, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virão todas as carnes a me adorar. Então o sábado é o dia santo do Senhor. Deus santificou, Deus guardou. Eu guardo o sábado não porque a palavra sabat em inglês, em hebraico, é descanso. Eu escolho meu descanso. Não, Deus escolheu e ele deu o nome. Então é sábado. A palavra sábado é para ser guardado. Sábado é o dia de descanso, é o dia do Senhor. Esse é o mandamento esquecido. E não pode ter esse mandamento esquecido, porque quando Cristo voltar, haverá um julgamento, e todo julgamento há uma lei. Haverá um julgamento, e todo julgamento há uma lei. E a lei que você será julgada são a lei dos 10 mandamentos. Hoje não está em vigor o sábado como um ponto de salvação ou não. Mas em Apocalipse, no capítulo 13, há um poder do anticristo que criou um dia, e ele vai determinar esse dia como um dia santo, e aí vai estar em vigor os 2 dias, o sábado do Senhor ou o dia da besta. E qual que você vai ficar? Isso é besteira que eu estou falando, vou ter vários dislikes. Problema, não tenho preocupação com dislike, mas a verdade está dita, querido. A própria palavra de Deus fala: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir da hora que você saiba, a partir da hora que você conhece, você não é mais ignorante. Então, o único versículo que você tem para falar que o sábado foi abolido foi esse aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que o apóstolo Paulo escreveu. Mas fora do contexto, vocês fazem teologia de um verso só. Só que dentro do contexto, se você ler, Paulo jamais ele ia contra um mandamento que o próprio Jesus que escreveu chamou ele. Ele jamais era contra. Ele guardava esses mandamentos. Maria guardava esses mandamentos. Todos os discípulos guardou esses mandamentos. O apóstolo João guardou esses mandamentos. Ele fala: me peguei em espírito no dia do Senhor. Foi quando ele teve a visão do Apocalipse. Todos guardaram esse mandamento. Todo o universo guarda esses mandamentos. Por que você não deve guardar esse mandamento? Esse mandamento ele é tão importante quanto não matar, quanto não roubar. Então, querido, começa a pensar, começa a refletir. Esse mandamento é um mandamento de alegria, é um mandamento que faz você se conectar com Deus, é um mandamento que ele foi abençoado e santificado. Então, é um mandamento que você recebe bênção. E o mandamento que você se santifica diante de Deus. Eu vou ler para você os 10 mandamentos que foi escrito pelo Deus de Deus. Fala assim, ó. Êxodo capítulo 20. Eu não leio, mas hoje eu decidi quebrar o protocolo. Eu não leio aqui no meu canal, mas hoje eu decidi quebrar o protocolo porque eu estou falando do caráter de Deus, que foi a única parte que Deus escreveu. E está escrito assim, ó. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, fala assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito e da servidão. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não fará para ti imagens, esculturas nenhuma, nem figura alguma que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvará diante delas, nem servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Versículo 7 fala assim:
Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento, tá? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos lá para o quarto mandamento, o mandamento esquecido, que eu falei, acabei de falar para você, que é o tema desse canal. Quarto mandamento fala assim, versículo 8: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem seu estrangeiro que estão da sua porta para dentro. E ele explica ainda o porquê no versículo 11. Olha o que ele fala aqui, Deus fala, o porquê. Ele escreve ainda e explica por que você deve guardar o sábado. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. E no sétimo dia descansou. Por isso, aí ele explica, por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí continua os outros mandamentos, que fala, 12, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí o versículo 13, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17, que é o último mandamento, fala assim, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem a sua serva, nem coisas algumas que pertencem ao seu próximo. Tá aí os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Então Deus pede para você guardar o quarto mandamento, que é o sábado esquecido, o mandamento esquecido, e ele explica o porquê você deve guardar, porque em 6 dias ele criou o mundo, memorial da criação, e também memorial da redenção. Cristo veio redimir o mundo e descansou na tumba gelada. Por isso que tem uma música que fala, Cristo lá na tumba fria, nesse dia descansou. Ele podia ressuscitar no sábado de manhã. Ele poderia ressuscitar no sábado de manhã, mas ele preferiu, até mesmo na sua morte, respeitar o mandamento. Olha que paralelo importante. Você acha que aí por trás disso aí não tem uma teologia maravilhosa? Você acha que por trás disso aí não tem uma coisa fantástica? Cristo, até mesmo na sua morte, respeitou o mandamento que ele mesmo escreveu com suas mãos? Então, querido, vale a pena você refletir. Se você é um cristão genuíno, lembre-se desse mandamento. Lembre do mandamento não matar, não roubar, que é importante, como você lembra sempre. Não adulterarás, não trair sua esposa, não furtar, não mentir. Mas também lembre desse mandamento, porque o próprio Jesus falou assim, porque até do sábado eu sou o Senhor. Se Jesus é o seu Senhor, ele é o Senhor do sábado também. Se você fala que ele é o seu Senhor, observe esse mandamento, porque esse mandamento foi escrito pelo dedo dele. Ele falou, eu sou, até do sábado, eu sou o Senhor. Se ele é o Senhor do sábado, por que Paulo ia contra ele? Por que Paulo aboliu o mandamento? Que direito tem Paulo de abolir o mandamento? Se o próprio Jesus falou assim, não penseis que eu que sou criador do céu e da terra, que eu que sou Deus em carne humana, não abulo, não aboli nenhum mandamento até que o céu e a terra se passe. Eu que sou o criador, eu não abulo os mandamentos do meu profeta. Que direito Paulo tem? Que vocês falam que Paulo aboliu. Paulo não aboliu nada. Se Paulo tivesse vivo hoje, ele pulava como alto, que Paulo ele era aquele que falava da verdade com propriedade. E ele morreu batendo no peito, falando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele honrava a Cristo. Ele morreu com a cabeça na forca falando, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça está guardada para mim, não só para mim, mas todos aqueles que adoram Jesus Cristo. Então Paulo ele morreu em prol de Cristo. Então que direito ele tem e vocês têm de falar que Paulo aboliu o mandamento? Que em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, Paulo está abolindo o mandamento do sábado, que o sábado foi abolido, que o sábado não existe mais, que o sábado é algo de judeus, sendo que o sábado foi instituído na criação para Adão e Eva, nem existia judaísmo. Você entende, meu querido? Então, preste atenção e honre o mandamento de Deus. Não estou falando que você é salvo para guardar mandamento, mas você é salvo pela graça,
mas pela graça você tem que guardar o mandamento, porque a Bíblia fala, aqui está a perseverança dos santos, perseverança, aquele que luta, aquele que persevera, aquele que vai até o fim, persevera dos santos, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 12. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda. Esse foi o tema sobre o mandamento esquecido. Reflita sobre esse mandamento, guarde esse mandamento, procure, ore a Deus sobre esse mandamento, porque esse mandamento é tão importante quanto o não matar, o não roubar, porque ele se encontra no mesmo decálogo escrito pelo dedo de Deus, onde está o não matar e não roubar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você tiver algum comentário, deixe aí que eu respondo com você ao longo dos dias. Mas examinar as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesma que dão testemunho de Jesus Cristo. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus durará eternamente. E esses 10 mandamentos é o que rege o universo, o céu e a terra, e o novo céu e a nova terra que Cristo irá trazer para mim e para você. Você quer fazer parte do céu? Esse mandamento fará parte da sua vida. Você terá que honrar esse mandamento que foi escrito pelo dedo de Deus e é o caráter de Deus. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Então nunca foi abolido o mandamento de Deus. Está em vigor até hoje. Porque até onde eu entendo, até onde eu estudei, dentro da teologia, o céu e a terra não se passou. Jesus falou que até que o céu e a terra não se passem, não mudará nenhum i, nenhum tio da lei. Os mandamentos que vocês usam, as passagens que vocês usam, falando que Cristo aboliu o mandamento, não, Cristo não aboliu. Cristo apenas estava colocando o sábado no seu devido lugar. Que os judeus tinham criado milhares de leis sobre o sábado. Tinha criado o sábado um dia de fardo. E o sábado nunca foi fardo. O sábado foi um dia de alegria, um dia de bênção, um dia de santificação. E um dia para você renovar suas forças com Deus e você dedicar a Deus e poder trabalhar em prol de Deus. Deus te deu 6 dias e pediu apenas um para você. Mas não você escolhe esse dia. Ele escolheu esse dia para você. Porque Ele é Deus, Ele dá as ordens. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Meu nome é Tom Santos. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é meu desejo para todo sempre. Amém. Tchau, até o próximo vídeo.